Sempre nas homilias eu tento tirar o máximo possível daquilo que é o personalismo, né? Ou seja, que a gente não fique falando da vida da gente, porque a homilia não é para isso. Mas é muito difícil, qualquer um de nós, né, fazer essa abstração radical da nossa pessoa, em qualquer campo, né? Seja na ciência, o pesquisador sempre se interessa por aquilo que toca a sua intimidade, né? Em qualquer campo, a gente sempre traz um pouquinho da gente, né? Hoje eu quero trazer um pouquinho de uma experiência que eu tive no meio da preparação da liturgia, né? Normalmente, quando a gente termina a missa do domingo, uma coisa que eu costumo fazer antes de dormir é já ler o evangelho do domingo próximo, né? Para a gente ficar mais ambientado, a gente vai rezando e pegando intuições. É uma responsabilidade muito grande a gente dizer uma palavra que não é nossa, porque se supõe que vocês estão aqui porque eu vou dizer uma palavra que não é minha, porque senão não teria fundamento, senão seria a igreja do Padre Sebastião, não é, né? Não é isso ou não? Pois é, a gente vem porque a gente sai de casa supondo que a gente vai escutar uma palavra que não é nossa, né? E transmitir essa palavra é um peso tão grande que às vezes eu me pergunto se eu estou em condições de transmitir ou se eu vou continuar transmitindo por muito tempo, né? É uma responsabilidade muito grande. Eu queria trazer para vocês uma reflexão durante essa semana, né, que eu, voltando de férias, preparando um pouco, porque domingo passado eu não estive com vocês, preparando a retomada das coisas, conselho pastoral, um montão de coisa. E aí, os textos que apareceu, eu fiquei muito impactado com o texto de Jó, e comecei a refletir um pouco sobre ele. A questão do sofrimento humano, né, que aparece aí como uma chave hermenêutica para o dia de hoje, né? Como nós encaramos o nosso sofrimento. Daqui a pouquinho o nosso ministério vai cantar o refrãozinho do Salmo, né? Que vai falar que o Senhor, nós devemos louvá-lo porque Ele conforta os corações, né? A nossa liturgia de hoje vai colocar as preces, um pedido: vinde Senhor em meu auxílio. Então, em todo este contexto, né? Jesus é aquele que cura a dor da sogra de Pedro. E aí, pensando no sofrimento, de repente, sexta-feira, 7 da manhã, eu ainda estava meio assim, né? Porque teve uma aula magna na quinta-feira e tal. 7 da manhã, agora não toca mais o telefone, né? Toca o WhatsApp, né? Porque hoje ninguém mais usa crédito para ligar para ninguém. Um amigo meu, né? Eu falo que esse negócio de amizade é uma coisa muito séria. Imagina, estudei com ele filosofia em 2004, na PUC. Aí foi pro noviciado lá no Chile, né, fazendo o percurso para se apaixonou por uma professora, saiu, casou, ficou por lá mesmo, teve 2 filhas lá no Chile e tal, e agora está passando por uma crise de matrimônio, está se divorciando, né? E aí ligou para falar das suas dores, só que ligou num desespero que me assustou muito, né? Um desespero que tinha a ver com ideação suicida, essas coisas, né? E é um homem de fé, assim, estudei com ele a filosofia, fez o noviciado, nunca deixou de crer, né? E é interessante porque a gente escuta muito essas narrativas, né? Até acontecer com um amigo ou uma pessoa, né? Falo que ele é com certeza, ele é um dos meus amores, né? Eu tenho muitos mesmo, e ele é um dos meus amores. Assim, é uma pessoa muito especial para mim, né? E eu fiquei assim, pensando como que eu vou falar, né, com ele que está distante e tal. Aquilo mexeu muito comigo. E ao mesmo tempo, tendo que preparar a homilia para vocês. Eu fiquei assustado com o meu susto, sabe? Porque a gente lida com isso o tempo todo, mas como que o sofrimento, apesar de não ser inusitado, sempre tira a gente do nosso conforto, né? O sofrimento é algo que está aí, mas ele sempre causa um desconforto na gente. E isso aparece em todas as partes, de forma muito especial na Bíblia. Eu vou pegar uma colinha aqui hoje, e eu queria que vocês prestassem atenção, porque nós falamos que Jó é o homem da paciência, não é isso? Mas se vocês lerem bem o livro de Jó, vocês vão ver que ele não é tão paciente assim. Tem um momento que Jó pica o pé no balde e reclama mesmo, e ele faz um discurso hoje tão angustiante, né, e angustiado sobre o sofrimento, que eu queria partilhar com vocês. E depois a gente vai fechando a nossa reflexão. Olha para vocês verem como que Jó hoje fala do sofrimento humano, né? O desespero. Aí eu pensei assim, bom, se Jó teve o direito de se desesperar, né? Se Jesus fala: Pai, afaste de mim este cálice, não é isso? Não é verdade? Se ele fala na cruz: Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Quanto mais nós,
diante do sofrimento, também podemos cair em desespero. A questão é como que a gente retoma depois o nosso caminho, não é isso? E Jó é um exemplo desses, porque ele foi um desesperado, tão desesperado que escreveu assim, ó: não é acaso uma luta a vida do homem aqui sobre a terra? Seus dias parecem dias de mercenário, como um escravo ele procura a sombra, mas só tem sol. É assim mesmo, né? Como um assalariado, ele aguarda o seu salário, porque se não vir ao final do mês, não tem comida, não tem conta da CEMIG paga. E assim, o que ele ganha por meses? Decepção e noite, e pela noite o que ele recebe? Sofrimento. Quando ele se deita, ele pensa: será que eu vou me levantar? E quando o dia amanhece, ele já fica louco para chegar à noite. Mas quando a noite chega, o que ele encontra é sofrimento. Os dias passam rápido demais, um dia 18, outro dia 80, e é por aí mesmo, né? Por mais que nós tentamos fugir um pouquinho disso. E os anos que passam rápido, o tempo que passa rápido demais, são consumidos sem nenhuma esperança. E aí o versículo 7, ele faz uma prece que é uma prece a Deus: lembra-te de que a minha vida diante de ti, não fala isso, mas eu coloco, né, é apenas um sopro. E ele termina com uma frase sem muita esperança, que é: e os meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Isso é Jó, né? Eu gosto sempre de retomar as leituras, porque a gente escuta, né? A gente escuta de qualquer forma. Então olhem Jó, né, no seu desespero, ele que é conhecido e considerado o homem da esperança na Bíblia, né, assim como Abraão, o homem da paciência. Esse texto é um texto de desespero. E aí eu coloco para vocês, então, aquilo que é o lugar comum, né? Talvez uma das coisas mais nefastas que algumas pessoas têm vendido e vocês comprado é que a fé salvará vocês do sofrimento. Mentira, a fé não salvará vocês do sofrimento. No cristianismo, a fé nos salva da morte eterna, do sofrimento não. Não é porque você é um homem e mulher de fé que você vai sofrer menos, senão não teria sentido a teologia da cruz. A fé não salvará vocês do sofrimento. O que ela pode fazer? Dar um sentido para ele. E aí nós nos deparamos numa encruzilhada. Eu não gosto de reduzir as coisas, acho que o reducionismo é estranho, mas eu vou colocar aqui essa encruzilhada, né, e dois possíveis caminhos: sofrer sem fé, que é a redução de toda a transcendência na imanência, o que o humanismo moderno fez, ou manter a esperança em um algo que está mais além de nós mesmos. Esse é o caminho, né? E isso é importante para a gente. Nós podemos pensar que estamos sós, né, a sós mesmo, conosco, e aí acabou. Ou a gente pode pensar numa solidão acompanhada, num sofrimento acompanhado. Isso é o que a fé nos propõe. Ali na dor nós encontramos algum sentido, ali na dor nós encontramos uma força, ali na dor nós encontramos uma mão, como encontramos hoje no Evangelho, que é capaz de curar, né, a nossa dor, de nos levantar da nossa cama, tal como fez Jesus com a sogra de Pedro, né? Para mim isso é muito importante. Às vezes a gente comenta isso por aí, né? Algumas pessoas não entendem ou fingem que não entendem, ou realmente não gostam, né? Mas eu sempre digo isso, digo com respeito, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que de repente vivem essa dimensão, né? Mas para mim o grande problema do humanismo contemporâneo é que ele não expulsou somente Deus, ele expulsou a transcendência, né? Ou seja, nós esvaziamos da nossa vida toda a possibilidade de mistério, com a ilusão, por exemplo, de que a técnica vai resolver todos os nossos problemas, não é isso? De que a inteligência artificial haverá de conseguir a cura para tudo e que a nossa humanidade vai ser redimida por ela. E nós não gostamos de falar de mistério, de fé. Nós tomamos o mistério como um desafio para ser decifrado. No cristianismo o mistério não é para ser decifrado. No cristianismo o mistério é para ser vivenciado e contemplado, e por isso ele é fonte de poesia. Quando o mistério é colocado na perspectiva daquilo que é
o ser decifrado ou descoberto, nós esvaziamos o mistério, acaba a poesia, acaba a oração, acaba a liturgia, acaba a música, acaba tudo. Nós estamos perdendo isso, né? E isso é muito complicado, porque então as pessoas se veem realmente perdidas no seu sofrimento, né? Não tem saída. E é assim, você desfaz de um sofrimento aqui, encontra outro na porta, não é isso? E o sofrimento está aí, ele é parte da nossa vida. Nós não podemos escapar do sofrimento. E criamos aí com isso, com esse humanismo esvaziado de Deus e da transcendência, a ilusão de que o sofrimento é só uma fase. Vai passar mas outro virá. Né? Essa ideia do vai passar. Ilusão, passa o quê? O que passa? Um momentinho de sofrimento, outro virá. Ou seja, que eu não quero ser uma espécie de corvo, né, da falta de esperança, mas aqui se trata de colocar a gente assim mesmo diante daquilo que é a nossa realidade. Se eu te beliscar, vai doer, não adianta. Se eu olhar para você com um olhar de mágoa, você vai sentir. Não existe nenhum de nós aqui hoje que está 100% curado. Uma pessoa que fala, padre, tem 100 anos que eu não tenho, 100 anos, tem um ano que eu não tenho nem dor, nenhuma dor, que nem a minha unha encravou. Tem um ano que eu não olho torto para ninguém. Tem um ano que ninguém me magoa. Se tiver alguém assim aqui, ou é muito santo, e aí eu peço que você ore por mim, ou precisa de um psiquiatra urgente, porque tem algum problema. Todos nós temos as nossas dores. A fé não te livrará da sua dor. Isso é uma ilusão, e uma ilusão perigosa, porque as pessoas então procuram fé e trocam de igreja como se lá encontrassem remédio para a sua dor. Não é isso que a fé propõe. Quem quer me seguir, tome a sua cruz e me siga, senão Jesus não teria dito. O que a fé nos propõe é uma passagem acompanhada. O que a fé nos propõe é uma passagem acompanhada. Você vai passar por este mundo, mas não vai passar sozinho. Essa é a proposta. E quando puder, segura minha mão e nós vamos juntos, né? Parece sutil, termino com isso, mas quero dizer aqui para todos vocês, de forma muito especial para os nossos jovens, crianças e adolescentes aqui, tem muitas que têm um carinho muito grande, e fico mais preocupado quando eu tenho que fazer homilia, quando tem crianças e adolescentes na Assembleia, porque o que eu digo não impacta positivamente ou negativamente, ou não impacta em nada, pode ser que também não compreendam muito, né? Mas eu tenho muito medo dessa fé que prometem para vocês aquilo que não é verdadeiro, como por exemplo, a cura de todos os males. Não existe isso não, gente. Não é porque você é um crente e que dobra o seu joelho que você vai estar livre dos males e das tentações e das dores, não. Isso é a fonte do ateísmo ingênuo. Vocês sabiam que muita gente perde a fé por causa dessa fé que nós pregamos inconsequentemente? Então a gente fala para o garotinho, Deus te livra de todos os males, né? Deus te protege de tudo, a fé te protege de tudo, ao invés de falar, não, Deus está na sua vida em tudo, Deus te ajuda a passar por tudo. Isso sim, a gente fala, não, Deus te livra de tudo. Ai, não livrou minha mamãe do câncer, que morreu com 35 anos e me deixou com 10 anos. Vai lá, padre, agora fala para este garoto que não quer mais ouvir falar de Deus, porque a mamãe não fez nada, morreu com 35 anos e deixou ele com 10. E ele ouviu a vida inteira na catequese que Deus o livraria do mal e do sofrimento. E aí, tem saída? Não. Então cuidado com aquilo que vocês escutam e cuidado com aquilo que vocês pregam. O pessoal da EAC está aqui, o João está aqui, acho que está, não sei se está ou não, mas eu sempre falo para o pessoal do EAC, pregador na minha paróquia eu controlo, porque eu tenho autoridade para controlar, não é autoridade que eu consegui por mim mesmo, autoridade que a igreja me deu, falou, ó, você é o responsável deste rebanho, então eu não escuto qualquer um e nem deixo que qualquer um venha falar em retiros, porque o que tem de gente fazendo mal com pregações inconsequentes e infundadas não está escrito. Consequência, nós vemos por aí, pessoas que chegam na faculdade, não é isso? E não querem mais saber de Deus, porque o Deus que foi pregado para eles é um Deus mentiroso. Não que Deus seja mentiroso, né? Quem pregou assim, né? Termino, né, dizendo o que eu disse hoje para as catequistas no início.
a nossa fé, aí nós vamos terminar com esse refrãozinho, para falar que Deus, né, nos ajuda e cura os nossos corações, mas que essa cura tem a ver com esse sentido do Deus que nos acompanha. Na catequese de hoje eu falava disso, né, no envio das catequistas. Falei, olha, catequistas, né, as queridas catequistas e os catequistas que trabalham conosco. A catequese e a igreja deve levar as crianças e os jovens, os adultos, a encontrar com uma pessoa e não com uma doutrina. Muitos de vocês estão encontrando com doutrina, não com a pessoa de Jesus. Doutrina, as milhares de igrejas que tem, cada uma tem a sua. Uma pode cortar cabelo, a outra não pode. Uma reza no idioma, a outra no outro. A fé não supõe o encontro com uma doutrina em primeiro lugar. A doutrina vem depois. Que a doutrina seja um meio pelo qual nós encontramos uma pessoa, tudo bem, mas não é o encontro com a doutrina. A fé é o encontro com uma pessoa, a pessoa que te ajuda a fazer a travessia. Então fica aí pra gente essa reflexão. Vamos ficar em pé e pensando nessa pessoa que nos ajuda na travessia, que é Jesus, né? É o sentido da nossa vida. Nós vamos terminar com o refrãozinho do Salmo, né? Lembrando disso que nós falamos, né? É aquela solidão acompanhada, né? O Jesus que ajuda a gente a carregar a nossa cruz, mas que não nos livra dela. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. É disso que se trata. Vamos cantar juntos, bem forte? Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Mais forte. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Uma vez mais.